Você sabia que a Bíblia está cheia de milagres incríveis que muitos nunca ouviram falar? Prepare-se para conhecer histórias impressionantes de como Deus agiu de forma sobrenatural na vida das pessoas. Hoje, vamos explorar juntos milagres surpreendentes que vão fortalecer sua fé e trazer novas perspectivas. Não perca nenhum detalhe. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar essas mensagens de fé e esperança para o maior número de pessoas. O milagre do machado flutuante. 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Às margens do Rio Jordão, um grupo de profetas trabalhava arduamente, construindo abrigos para expandir sua comunidade. O som dos martelos e machados ecoava pela região. Tudo corria bem, até que ao cortar uma árvore, um dos homens perde o controle de seu machado. A ferramenta, emprestada e de grande valor, voa de suas mãos e afunda nas águas profundas do Jordão. O desespero invade, pois recuperar aquela lâmina de ferro parecia impossível. Eliseu, o profeta de Deus, se aproxima, e com fé inabalável, faz algo inesperado. Ele joga um pedaço de madeira na água, e diante dos olhares incrédulos dos presentes, o machado de ferro começa a flutuar. Um milagre! O impossível havia acontecido. Aquela cena não era apenas sobre o machado que flutuava, mas uma demonstração clara de que Deus cuida de cada detalhe da vida, assim como cuida de cada momento de nossas vidas. Ele está presente nos grandes e pequenos desafios, mostrando que nada é insignificante para Ele. A serpente de bronze, Números capítulo 21, versículos 4 a 9. Os israelitas estavam no deserto, exaustos e descontentes. A jornada parecia interminável, e as reclamações não paravam, do maná, da falta de água, de tudo. A insatisfação crescia a cada passo, até que, de repente, uma tragédia inesperada os atingiu. Serpentes venenosas apareceram no acampamento, mordendo o povo e espalhando pânico e morte. As pessoas caíam, envenenadas, e não havia nada que pudesse salvá-las. Desesperados, os israelitas correram até Moisés, implorando por ajuda. E quando Moisés orou a Deus, a resposta veio de forma inusitada. Faça uma serpente de bronze e coloque-a no alto de uma haste. Quem olhar para ela, mesmo que tenha sido picado, será curado. Sem hesitar, Moisés fez o que Deus ordenou. E algo incrível aconteceu. Aqueles que estavam à beira da morte, quando erguiam os olhos para a serpente de bronze, eram milagrosamente curados. Esse momento mostra que, mesmo no meio do julgamento, Deus oferecia uma saída, uma cura. A serpente de bronze apontava para algo ainda maior, o futuro sacrifício de Jesus na cruz. Assim como os israelitas encontraram a cura ao olhar para a serpente, hoje nós podemos encontrar a salvação ao olhar para Cristo. A água amarga tornada doce. Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 25. Após a incrível travessia do Mar Vermelho, os israelitas seguiam pelo deserto. A libertação era recente, mas a alegria foi rapidamente substituída pelo desafio da sobrevivência. Eles andaram dias sem encontrar água, e o calor do deserto tornava cada passo mais pesado. A sede era insuportável. Finalmente, avistaram um oásis. Era Mara, um lugar que prometia água fresca. Mas, ao chegarem lá, o que parecia uma bênção se transformou em decepção. A água era amarga, impossível de beber. O povo, que já estava aflito, começou a reclamar mais uma vez. Nesse momento de tensão, Moisés fez o que sempre fazia em tempos de crise. Ele clamou ao Senhor. E Deus respondeu de uma forma inesperada, ordenando que Moisés jogasse um pedaço de madeira na água. E algo surpreendente aconteceu. As águas amargas de Mara se tornaram doces, prontas para saciar a sede de todo o povo.
Este evento não foi apenas sobre transformar a água. Foi um sinal de que, mesmo nas situações mais amargas da vida, Deus pode intervir e trazer doçura e provisão. Assim como ele fez com a água em Mara, ele pode transformar qualquer circunstância difícil que enfrentamos em algo que nos fortaleça e nos encha de esperança. O jumento que falou, Números capítulo 22, versículos 21 a 30. Balaão, um profeta ganancioso, estava a caminho para amaldiçoar Israel, mesmo sabendo que não era o desejo de Deus. Determinado a seguir adiante, ele montou em seu jumento e partiu. Mas algo extraordinário aconteceu no caminho. Enquanto Balaão estava cego pelo desejo de cumprir sua missão, seu fiel jumento viu o que ele não podia enxergar: um anjo do Senhor com uma espada desembainhada, bloqueando a estrada. Aterrorizado, o jumento tentou desviar 3 vezes, mas Balaão, sem entender o que estava acontecendo, batia nele com raiva, forçando o animal a continuar. Foi então que Deus fez algo incrível. Ele abriu a boca do jumento, e o animal falou. Sim, o jumento virou-se para Balaão e disse: "O que eu fiz para você me bater assim? Já não te sirvo há tantos anos? Por que você está me tratando dessa maneira?" Balaão, perplexo, respondendo a um jumento que fala. Foi nesse momento que Deus abriu os olhos de Balaão, e ele finalmente viu o anjo à sua frente, percebendo que estava prestes a seguir por um caminho de destruição. Essa história inusitada nos ensina uma lição poderosa. Deus pode usar qualquer meio para nos alertar e nos impedir de seguir pelo caminho errado. Seja uma voz inesperada ou uma circunstância inusitada, Ele sempre busca nos proteger e nos guiar de volta ao caminho certo. A multiplicação do óleo da viúva, segundo Reis capítulo 4, versículos 1 a 7. Uma viúva, em um momento de extremo desespero, havia perdido tudo. Com seu marido morto e uma grande dívida em suas mãos, os credores ameaçavam levar seus 2 filhos como escravos para pagar o que deviam. Sem saída e sem esperança, ela procurou Eliseu, o profeta de Deus, buscando um milagre. Eliseu, movido pelo Senhor, lhe deu uma instrução curiosa. Vá a todos os seus vizinhos e peça emprestado o máximo de jarros vazios que puder encontrar. Não se contenha. Depois, entre em sua casa, feche a porta e comece a derramar o pouco de óleo que você tem nos jarros. A viúva fez exatamente como ele disse. Ela e seus filhos foram de casa em casa, recolhendo tantos jarros quanto puderam. Quando voltaram para casa, com uma sala cheia de recipientes vazios, a viúva pegou o pequeno frasco de óleo que ainda tinha e começou a derramar. E então, o milagre aconteceu. O óleo continuou fluindo. Jarro após jarro foi enchido, e o óleo só parou quando o último recipiente estava cheio. Quando ela voltou a Eliseu, ele disse: "Agora, venda o óleo, pague suas dívidas e viva do que sobrar." Deus não apenas atendeu à sua necessidade imediata, mas a abençoou com uma provisão abundante para o futuro. Essa história nos mostra que, mesmo quando parece que não temos o suficiente, Deus pode multiplicar o pouco que temos de maneiras miraculosas. Quando confiamos em sua provisão, Ele nos surpreende com bênçãos além do que podemos imaginar. A mão de Jeroboão secando, 1 Reis capítulo 13, versículos 4 a 6. Jeroboão, o rei de Israel, havia se afastado dos caminhos de Deus. Ele mandou construir altares para falsos deuses, levando todo o povo a pecar com ele. Foi então que um profeta de Deus apareceu diante do rei, ousadamente proclamando uma mensagem de julgamento. Ele apontou para o altar de Jeroboão e profetizou que ele seria destruído como um sinal de que o Senhor não toleraria a idolatria. Enfurecido com a ousadia do profeta, Jeroboão agiu com arrogância. Cheio de raiva, ele estendeu a mão e deu a ordem: "Prendam-no." Mas, no instante em que sua mão se esticou para apontar o profeta, algo impressionante aconteceu. A mão do rei secou completamente. Ele não conseguia movê-la, estava paralisada e atrofiada.
O poderoso rei, que achava que podia agir sem limites, de repente estava vulnerável e impotente diante do poder de Deus. Desesperado, Jeroboão reconheceu sua fraqueza e suplicou ao profeta: por favor, ore ao Senhor, seu Deus, e peça que minha mão seja restaurada. O profeta, demonstrando misericórdia, orou. E, mais uma vez, Deus mostrou seu poder, agora de forma restauradora. A mão do rei foi curada, voltando ao seu estado normal. Esse evento dramático nos ensina que o poder de Deus pode tanto trazer juízo como restauração. Ele corrige, mas também está pronto para perdoar e curar quando há arrependimento. A mão de Jeroboão foi seca como sinal de correção, mas restaurada em resposta à súplica de misericórdia. Os corvos alimentando Elias. 1 Reis capítulo 17, versículos 2 a 6. Elias, o profeta de Deus, havia acabado de anunciar uma seca severa sobre a terra, como um juízo de Deus contra o rei Acabe e sua idolatria. Sabendo que a seca traria fome e perigo, Deus instruiu Elias a se esconder perto do riacho de Quirite. Lá, ele teria água fresca para beber, mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Como Elias conseguiria se alimentar em um deserto durante uma seca? Foi então que Deus fez algo extraordinário. Não enviou uma caravana de comida, nem ordenou que o profeta plantasse ou caçasse. Em vez disso, Deus usou corvos. Sim, corvos, aves que normalmente não compartilham nada, muito menos comida, para trazer pão e carne ao profeta. A cada manhã e ao entardecer, Elias recebia sua refeição entregue diretamente pelos céus, através dessas aves inusitadas. O riacho o mantinha hidratado, e os corvos, obedientes à ordem divina, o sustentavam diariamente. Esse milagre nos mostra que Deus é capaz de suprir nossas necessidades das formas mais inesperadas. Quando tudo parece seco e sem esperança, Deus age de maneiras que jamais poderíamos prever, até mesmo usando corvos, criaturas normalmente desprezadas, para demonstrar seu cuidado e provisão. Assim como ele fez por Elias, Deus cuida de nós de maneiras surpreendentes, quando confiamos plenamente em sua direção. O sol parado. Josué capítulo 10, versículos 12 a 14. Josué e os exércitos de Israel estão em uma batalha feroz contra 5 reis amorreus. Era uma luta crucial, e a vitória era essencial para garantir o futuro do povo de Deus. A batalha estava intensa, mas o dia estava chegando ao fim, e Josué sabia que, se a escuridão caísse, seus inimigos poderiam escapar. O que fazer em um momento tão crítico? Foi então que Josué, movido pela fé, fez uma oração ousada e inesperada. Diante de todo o povo, ele clamou a Deus: Sol, pare sobre Gibeão. E você, Lua, fique sobre o vale de Aijalon. Ele pediu ao Criador do Universo para fazer algo que jamais havia sido visto antes: parar o curso do tempo. E o mais impressionante aconteceu: Deus ouviu a oração de Josué. O sol permaneceu imóvel no céu, e o dia se prolongou por quase um dia inteiro, dando a Israel o tempo necessário para alcançar a vitória completa sobre seus inimigos. Esse milagre inacreditável não apenas garantiu a vitória de Josué, mas também mostrou o poder absoluto de Deus sobre toda a criação. Quando Josué ousou confiar em Deus e fazer uma oração tão extraordinária, Deus não apenas ouviu, mas respondeu de forma miraculosa, mostrando que Ele está no controle do tempo, da natureza e da história. Esse evento nos ensina algo profundo. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, Ele pode mover céus e terra para garantir nossa vitória. Nada é impossível para o Senhor, e assim como Josué fez uma oração ousada, podemos confiar que Deus também intervém em nossas batalhas, de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Esses são apenas alguns dos milagres incríveis que mostram o cuidado e o poder de Deus nas situações mais inesperadas. Que essas histórias fortaleçam sua fé, lembrando que Deus está sempre agindo, mesmo nos pequenos detalhes da nossa vida. E isso é só o começo.
Não perca a parte 2, onde vamos explorar mais milagres sobrenaturais da Bíblia que talvez você nunca tenha ouvido falar. Agora é sua vez. Qual desses milagres mais tocou o seu coração? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma dose de fé hoje. Ah, e não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixe o seu like. Isso ajuda muito para continuarmos trazendo mais histórias impactantes como essas.